Me lembro que em setembro de 2015 foi o primeiro vídeo que eu subi para o YouTube para começar uma caminhada que eu não sabia que ia chegar, que é criar conteúdo para a internet de uma maneira profissional, vamos dizer assim. Por que é importante eu trazer isso para você? Já começar esse vídeo falando sobre como eu iniciei a minha caminhada sobre criação de conteúdo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que tem dentro do meu treinamento de criação de conteúdo para sociais mídias, para empresários, para todos os profissionais de marketing que querem direcionar sua marca ou outras marcas de maneira criativa e descomplicada para a criação de conteúdo. Esse é o Social Media Marcos aqui, esse é o canal Social Media Marcos e por aqui eu falo sobre conteúdo descomplicado e criativo para sociais mídias poderem alavancar suas carreiras. Para que eu não enrole muito, eu vou lá pro computador para te mostrar tudo que tem dentro do meu treinamento, tudo sobre criação de conteúdo, para que você possa entender mais módulo a módulo e como esse treinamento está estruturado. E claro, para você que quer adquirir esse treinamento e se tornar um especialista na criação de conteúdo, o link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você dê esse passo a mais na sua carreira como social media. Bora lá então? Como eu falei na introdução, hoje é dia de falar sobre o meu treinamento de criação de conteúdo, qual o seu nome é tudo sobre criação de conteúdo. Essa aqui é a interface de onde ele está hospedado, tá? Então eu hospedei ele na Hotmart Club justamente porque é um dos lugares mais seguros para você que está adquirindo o treinamento e, claro, para a gente também que está colocando os nossos treinamentos, os nossos conhecimentos ali dentro de uma plataforma segura. Antigamente existiam uns problemas com pirataria e a Hotmart trabalhou muito bem para que isso não acontecesse hoje. É o lugar que eu digo que é o mais seguro para que você tenha o seu treinamento ali livre de pirataria, tá bom? Mas eu não vim para falar sobre isso hoje, eu quero falar um pouquinho sobre tudo sobre criação de conteúdo. Eu grifei o nome aqui para você dar uma olhadinha para ficar mais claro. E a primeira coisa que tem nesse treinamento é a apresentação do treinamento, o nosso famoso comece por aqui, que é essa página que você está vendo. Aqui eu apresento tudo que você vai ver no treinamento, faço toda a introdução, mas sempre peço para você começar por aqui primeiro, para você pegar o seu bônus, que é o Pack Comercial Social Media, onde você tem 6 documentos, porque também tem um roteiro de Reels dentro desse documento. Se você assistiu o vídeo que eu falo sobre as ferramentas, você está sabendo disso, onde você adquire esses documentos para que você também consiga ter documentos personalizáveis. Esses documentos são totalmente editados dentro do Photoshop, justamente para que você consiga colocar a sua cor, consiga inserir a sua logo, consiga ali dar a sua cara, e por isso que esses documentos são personalizáveis, tá? Você adquirindo tudo sobre criação de conteúdo, você automaticamente já ganha eles. Por isso que eu peço para você começar aqui, até mesmo para você já entender um pouquinho de como vai ser ali a história do treinamento. Depois que a gente chega aqui, eu trago você aqui para a parte de storytelling, que nem você está vendo aqui, ó, storytelling na prática. 5 passos para contar a história de uma marca. Tô até cliquei aqui para aparecer para você, justamente para você entender primeiro um pouco da história sobre o Social Media Marks, sobre o projeto Social Media Marks e a marca Social Media Marks, e também para que você entenda quais são 5 gatilhos que eu utilizo para criar os meus carrosséis para contar a história da minha marca, para contar uma história de um produto que eu estou vendendo, de um serviço que eu estou oferecendo ali para uma marca. Então eu utilizo esses 5 passos sempre para que a gente consiga direcionar melhor a atenção das pessoas, por exemplo, através de um carrossel ou até mesmo através de um Reels, beleza? A gente chega depois nos pilares de conteúdo. Eu até cliquei aqui para abrir a aula, eu vou clicar aqui na aula para você dar uma olhadinha e, claro, eu vou dar um pequeno spoiler para você do treinamento. Essa é uma aula muito importante, porque só essa aula já ajuda muito você a identificar maneiras de criar conteúdo de uma forma mais autêntica, de uma forma em que você tenha o seu olhar treinado para repetições que todo criador de conteúdo, toda marca utiliza, toda grande marca utiliza na sua comunicação. Beleza? Então, o nosso primeiro pilar aqui, como eu disse, era um pequeno spoiler do treinamento, para que você já consiga entender um pouquinho sobre o que a gente vai falar dentro aqui quais são os principais pilares que eu identifiquei desde 2015, que eu comecei a criar conteúdo para a internet, para a gente trabalhar ali na construção de conteúdo. Detalhe que essa aqui são apenas os pilares do conteúdo. A gente não chegou nem no tipo de post ainda que eu vou mostrar para vocês. Pois eu tenho uma aula, que eu li ideia aqui e eu falei. Pois a gente tem uma aula para você entender melhor sobre ideia e seus conceitos. Como ter conceito de uma ideia para gerar bons conteúdos ali, para diferenciar marcas nas mídias sociais. Então eu acho importante essa aula, e essa aula tem um exemplo muito claro de como você pode juntar um pilar aqui da criação de conteúdo com uma ideia e dar um novo conceito para tudo aquilo que você vai colocar na criação de conteúdo para as mídias sociais, que você vai entender e vai olhar as coisas com um olhar muito mais diferente, um pouquinho bem legal, não? Muito mais diferente na hora de criar conteúdo, beleza?
Daí a gente chega no módulo 5, que é entendendo sobre a audiência de uma marca, onde a gente vai identificar ali os pontos principais e como realmente entender ali o que é criar um público, entender ali o que é como criar sobre persona, entender sobre o que é brand persona e o cliente ideal, como você vai fazer isso na prática. Eu dou exemplos com os clientes que eu utilizo, que o Social Media Marks, que a Eugência Social Media Marks teve e tem atualmente, tá? E isso é muito importante para que você comece o passo a passo ali para a criação do seu conteúdo e para identificação de possíveis públicos para os clientes que você vai atender. Então isso é muito importante para que você tenha tudo alinhado ali dentro da sua cachola, beleza? E claro, das suas anotações também. Aí a gente chega no plano ideal para planejar o seu conteúdo. Vou abrir aqui de novo. Que é, primeira aula, organizando um quadro no Trello. Depois a gente tem sobre entender as 3 caixas do conteúdo e visual das postagens. Por que é importante você ter esses 3 tópicos aqui dentro? Quando você começa a planejar o conteúdo, e perceba que eu não estou falando em criar, eu estou falando em planejar, organizar, você precisa ter um quadro muito bem bonitinho, com as ideias que você ainda vai amadurecer, com as ideias que apenas você rabiscou, para depois você colocar elas na rua, que nem a gente fala na publicidade. E quando você tem essas ideias, você precisa enquadrar ela em 3 caixinhas da criação do conteúdo, que eu falo aqui dentro. Vou repetir aqui, que é a caixinha da marca, a caixinha do produto e, claro, a caixinha dos hábitos comportamentais. Para você que já fez essa aula, você já entendeu muito bem o que isso significa. E dentro aqui do treinamento eu te passo certinho como entender essas 3 caixinhas aqui dentro, beleza? Outra coisa que é bastante importante é a questão de visual das postagens. Porque eu sei que tem muito social media que está aqui no canal no YouTube, que está lá no meu Instagram, @socialmediamarcos, que compreende muito bem de design e pode sim pegar as suas próprias demandas ali de design justamente para entender um pouquinho mais sobre como aplicar tudo que eu estou passando para você nesse treinamento. Então é muito importante você entender como deixar um design mais atrativo para aquilo que você vai trazer, justamente para você brincar e para você identificar novas maneiras de criar o conteúdo dentro também, introduzindo esse conteúdo dentro também da criação do design, da identificação do visual das postagens. Então é muito importante essa aula aqui para você entender tudo isso. E pode perceber que eu vou colocando tudo organizadinho para você aqui, para que você sim tenha uma ótima organização também na hora de você vai construir. Vamos supor que você não vai maratonar esse treinamento, mas se você conseguir fazer até essa aula, por exemplo, até o módulo 6, você tem um raciocínio que está sendo, como é que eu posso dizer? Ele está sendo acompanhado, é um raciocínio ali que está sendo seguido. Então você vai seguir cada passo de cada aula que você vai fazer aqui, é um passo para você criar cada vez mais o conteúdo para sua marca, beleza? A gente chega agora na parte de planejamento de conteúdo para as mídias sociais. Então, primeiro a gente organizou as ideias que a gente tem e agora a gente vai planejar esse conteúdo para as mídias sociais. Primeira coisa é como traçar a jornada do cliente olhando para a jornada de compra. E por que é importante? Eu trago essa aula aqui de uma maneira muito correta. Muitos social medias não entendem alguns requisitos de campanhas. Eu sou publicitário, e por que eu falo isso? Porque mesmo as mídias sociais, a internet, chegando dentro da publicidade, como você vai criar uma campanha para o cliente não muda. Você vai trabalhar quinzenalmente, você vai trabalhar mensalmente. O que você vai diferenciar é a maneira que você vai colocar o conteúdo, é o formato que você vai colocar o conteúdo. Então é importante sim você entender a jornada de compra do cliente. Para quê? Vamos supor que você fechou um cliente aqui, você sabe qual a mídia social que ele vai precisar. Eu lembro que em uma das aulas do treinamento aqui de social media gratuito que eu deixei aqui no YouTube, eu falo para você que você pode sim sempre identificar uma nova rede social para aquele cliente que ele não está enxergando que ele tem um potencial, olhando para o público dele, que a gente já passou aqui na hora que eu estou mostrando aqui para vocês as aulas que tem do curso, que é na aula de conhecer a jornada, de conhecer o cliente e a audiência da marca. Então é importante você ter essa jornada bem traçada para você entender onde você vai ser mais assertivo e também indicar as mídias sociais que vai ser assertivo para o seu cliente. Beleza? Aí a gente tem a nossa segunda aula do módulo planejamento de conteúdo, que é pensando o conteúdo para as mídias sociais a nível de campanha. Que nem eu falei para você, você primeiro olha para a jornada de compra do cliente e depois você começa a olhar os conteúdos a nível de campanha. Essa é uma aula que está muito recheadinha também. Todas as aulas aqui, se eu falar que são minhas favoritas, acho que você vai ficar, nossa, sério, Marcos, o treinamento é seu. Claro, eu tenho muito orgulho de ter esse treinamento aqui. Minha mãe riu no fundo, se você ouviu, é assim que funcionam as coisas aqui. Eu fico bem pertinho da sala. E aqui eu chego no volume das postagens, aqui embaixo, que eu trago alguns dados para que você entenda
quais são os volumes, qual é o volume de postagem que você pode fazer para cada cliente. E aí, claro, também depende muito de como esse cliente atua dentro do mercado, tá? Então isso é muito importante que você tenha esse pensamento também. Como que você vai trabalhar essa questão de volume? É isso, eu deixo muito bem explicado, que você sempre primeiro tem que mapear e que você pode seguir esse modelo e depois ir fazendo um teste, ou conforme você vai vendo o número de visualizações, entre outras coisas. Mas o volume das postagens baseado em dados vai te dar esse enfoque um pouquinho melhor para que você trabalhe de uma maneira mais assertiva. Nossa próxima aula dentro do módulo de planejamento de conteúdo para as mídias sociais é como construir uma linha editorial que vai fazer sentido para o cliente e a marca que você está trabalhando. Se for a sua marca, melhor ainda, porque você vai identificar qual é a linha editorial. A gente já falou das 3 caixas aqui dentro. E por que tem diferença das 3 caixas do conteúdo para a linha editorial? Porque mesmo tendo essas 3 caixas, você precisa definir essa linha editorial, tom de voz, entre outras coisas que você vai falar de uma maneira mais assertiva. Você precisa definir, por exemplo, que a gente vai ter uma campanha de mensal, qual que vai ser o tema dessa campanha e qual vai ser a linha editorial que a gente vai trabalhar dentro. Como que a gente vai trabalhar essa linha editorial lá dentro. Você precisa entender essas coisas separadamente para que você não se perca na hora de construir essa linha editorial. Beleza? E aqui também tem uma aula que eu considero bônus, que essa é uma aula um pouquinho mais voltada para justamente, já que a gente está trabalhando de planejamento de campanhas, para que você também auxilie o seu cliente a escolher os nomes para a campanha. Porque a gente sabe muito bem que a gente precisa ter um over delivery, e eu explico para você o que é over delivery agora, é aquilo que você vai entregar a mais para os seus clientes. Então eu tenho certeza que se o cliente falar que ele precisa ter uma campanha para uma empresa de eletrodomésticos, precisa ter uma campanha mensal, se você já tem um tema, pelo menos você já tem quais produtos que serão oferecidos, você pode oferecer esses nomes de campanha. E aqui eu te ensino 3 maneiras que eu faço para decidir os nomes das minhas campanhas e também das campanhas dos meus clientes, beleza? Aí a gente chega na aula que fala praticamente a gente chega no módulo que fala praticamente sobre entendendo os posts que geram impacto. Como que a gente vai trabalhar os posts que geram impacto, tá? Como que você consegue identificar que aquele post vai gerar um impacto, como você consegue identificar qual a maneira, qual o formato que aquele post pode gerar um impacto e como você vai transformar esse post em um post que vai ser um pouco mais agressivo para quebrar os algoritmos que eu coloquei aqui embaixo, beleza? Essa é a nossa aula do módulo 8. Módulo 9, aqui a gente já praticamente bate dentro dos tipos de posts que mais funcionaram para mim desde 2015, né? Desde quando eu comecei a criar conteúdo até hoje, que eu mapeei esses posts e eles dão muito certo para todos os clientes que eu trabalhei até hoje e por isso que eles estão aqui dentro desse meu treinamento. 13 tipos de posts, uma aula super bacana. Eu considero essa aula e os pilares de conteúdo as 2 aulas mais importantes. Você não precisa começar por elas, porque senão, se você pegar elas primeiro, você pode até colocá-las em prática, mas você não vai entender, por exemplo, essa jornada que eu estou passando para você aqui. Então é importante que você, sim, faça todas as aulas. Mas essa aula aqui é muito importante, porque são os 13 tipos de posts que mais funcionaram para mim desde quando eu comecei a criar conteúdo. Beleza? A gente chega na aula de copy para as mídias sociais, vou colocar aqui para você ver também a importância de entender como criar uma copy. Muitas vezes a gente fica preso a palavras e muitas vezes é apenas estruturas que você precisa entender para converter na determinada etapa da jornada que eu já falei aqui, que você tem uma aula exclusiva para você entender a jornada de compra sobre os clientes. Então, é muito importante que você tenha essa aula também de copy para as mídias sociais. Módulo 11, a gente chega aqui no módulo 11, errei aqui, que é na aula aqui eu tenho que mudar o nome, ficou criando adaptar conteúdo para os vídeos, agora que eu vi. É como adaptar conteúdos para os vídeos, tá errado aqui na capa, na thumb tá certo. Como adaptar conteúdos para os vídeos. Mas Marcos, como assim como adaptar conteúdos para vídeos? Aqui eu vou mostrar para você como eu escrevo os meus vídeos, não só para o social media marketing, mas para os meus clientes, e como você pode adaptar ali um conteúdo estático ou em carrossel para os vídeos, para você trazer essa linguagem para os vídeos para fazer aquilo que a gente chama de curadoria e reciclagem de conteúdo, beleza? De uma maneira bem simples, de uma maneira bem prática, eu explico para você isso aqui dentro e fica muito tranquilo para você trabalhar com essa questão dos conteúdos, certo? A gente chega aqui na nossa penúltima aula, na nossa antepenúltima aula, que é a aula sobre criando com auxílio do ChatGPT. Vou deixar uma coisa bem clara para você aqui dentro. Pessoas que te vendem prompts de ChatGPT como coisas prontas para você criar conteúdo, tem um pouquinho de receio na hora que você for fazer isso. Nessa aula aqui eu te explico como você pode usar o
ChatGPT para te auxiliar na criação de conteúdo. Nunca se esqueça que o ChatGPT não pode te entregar uma coisa pronta. Porque se você usa o ChatGPT, imagine que existem mais 3 milhões de pessoas de sociais mídias, que eu nem sei se existe esse número, eu simplesmente chutei, que também utilizam e pode ser que pode dar um conflito. E aí a gente volta naquilo que eu falo desde o começo desse treinamento. Qual vai ser a sua diferenciação? É legal você usar o ChatGPT para ter ideias. E é isso que eu explico para você aqui dentro dessa aula, criando de maneira criativa com o ChatGPT, beleza? Aí a gente chega na nossa antepenúltima aula, tá? A gente chega na nossa penúltima aula, e já eu te explico por quê. Porque a gente tem um pouquinho a aula que é para você entender como funcionam os algoritmos das plataformas. Como eu falei para você, esse treinamento não é apenas para falar sobre Instagram. Você entendendo ali a dinâmica de criar conteúdo para uma mídia, você entende a dinâmica de criar conteúdo para todas as mídias. E aqui eu te expliquei como funcionam os algoritmos das mídias sociais, de todas as mídias sociais que a gente pode trabalhar, tá bom? E por que eu falei que essa aqui é a penúltima aula? Porque em breve eu também falei com a Luíse, tá? A Luíse Oliveira, se você quiser olhar como é que é o LinkedIn dela. A Luíse Oliveira, ela é uma social media especialista em LinkedIn. E ela vai trazer uma aula aqui introdutória de LinkedIn, tá? Eu conversei com ela, já tá certo. E a gente vai trazer essa aula aqui para você dentro do Tudo sobre Criação de Conteúdo, beleza? Então, esse é o conteúdo que você tem dentro do Tudo sobre Criação de Conteúdo, meu treinamento para que você se torne um especialista na criação de conteúdo. Esse é o conteúdo que tem aqui dentro. Para você adquirir a sua vaga hoje, as vagas já estão abertas. Dê uma olhadinha aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Aí tá tudo certinho explicando para você já ir para a página de vendas e garantir a sua vaga para se tornar um especialista na criação de conteúdo, tá bom? Tá tudo explicadinho aqui, também você dá uma olhadinha lá na página de vendas, tá muito bem certinho, para que você consiga garantir a sua vaga. E eu peço para que, se você ficou com alguma dúvida, você deixe aqui nos comentários, que eu vou ter o prazer de responder. E claro, se você não é inscrito no canal, peço também para que você se inscreva aqui no canal e também avalie esse vídeo, deixando um like ou com dislike, caso você não tenha gostado de nada que você viu aqui, beleza? Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Para encerrar, esse treinamento é para fazer com que você ande com as suas próprias pernas. Essa metodologia que eu te passei aqui vai te dar a base intermediária para que você chegue no nível avançado. Mas Marcos, como assim você fala isso? Eu não vou ter um conhecimento muito avançado? Você vai ter um conhecimento muito avançado. Mas como eu disse, é para você caminhar com as suas próprias pernas. Você fazendo isso daqui, quando você começar a praticar, você vai identificar os seus tipos de post, por exemplo. Você vai identificar a melhor maneira que você vai pesquisar no ChatGPT. Você vai identificar a melhor maneira de fazer a sua copy. Isso aqui é o pontapé inicial para a sua criatividade fluir cada vez mais. Esse é um treinamento muito forte e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua criação de conteúdo. Vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo.